Vamos orar para começar? Ah, Daniele, você pode orar para iniciar a aula? Claro, posso sim. Vamos lá? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada pela oportunidade de estudar mais uma vez a sua palavra. Senhor, obrigada por todos que estão aqui, os que vão entrar, e abençoe, Senhor, as pessoas que não vão poder estar na aula, o Senhor sabe o motivo. Jesus, por favor, abençoe o Bruno, abençoe as suas palavras, que venham com sabedoria e que ele consiga transmitir o que o Senhor deseja acima de todas as coisas. Por favor, nos ajude também a compreender a mensagem e a poder aplicar nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Que seja feita sempre a sua santa vontade, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e que em Ti a gente possa continuar a nossa caminhada. Em Teu nome eu oro e agradeço. Amém. Amém. Muito bem. Deixa eu abrir aqui. Bom, nós já. Cadê? Aqui. Bom, nós já falamos sobre redes sociais, tecnologia, religiões, trabalho, família, né? E a gente tem tentado ressaltar nessas aulas ah, as diferenças entre os princípios do reino de Deus e aquilo que o mundo tem pregado, né? Então, o tema é os desafios da pós-modernidade. E nele a gente tem visto alguns desafios que a gente encontra em cada área da nossa vida, né? No sentido de quais são as tentações e os princípios e o estilo de vida que o mundo tenta falar hoje e o que o reino de Deus, ah, o que a palavra de Deus fala para a gente viver, né? Que é o contrário do que o mundo diz. Então, deixa eu colocar para apresentar aqui. Aí, bom. Todo mundo tá vendo? Sim, né? Beleza. Pronto. Bom, então, vamos iniciar aí mais uma aula sobre os desafios da pós-modernidade, tendo em vista os temas que a gente já conversou. E hoje nós vamos falar sobre prazeres. Hoje nós vamos falar sobre prazeres e vamos conversar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre isso e o que o mundo, a carne e o diabo falam sobre isso, né? Eu sempre tento enfatizar esses três inimigos nossos, né? Porque a ideia não é só aquilo que está sendo dito na pós-modernidade, mas o nosso coração ele também é bem atual no sentido de criatividade e antenado no que ele deseja e no que o mundo está falando e nos pecados que ele luta, enfim. Então a gente sempre tem que lutar contra esses três inimigos, né? A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, o mundo, aquilo que as pessoas dizem e o que o sistema desse mundo tenta jogar para a gente como estilo de vida, e o diabo que usa tudo isso, né? Usa o nosso próprio pecado também contra nós e quer fazer a gente se afastar de Deus. Então, hoje a gente vai entender um pouco sobre as tentações e os obstáculos que a gente tem pela nossa frente em relação aos prazeres. Só que a gente também vai ver um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre isso no sentido positivo também, né? A Bíblia também fala sobre positivamente a respeito de prazer ou satisfação. E é isso que a gente vai ver hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a aula, pode falar, abrir microfone e câmera, tá bom? Muito bem. Então, eu gostaria de começar pensando um pouco nos cinco sentidos, né? Para a gente, quando a gente pensa em prazeres, eu creio que assim, automaticamente, ou não tem como a gente não fazer uma conexão, uma ligação com os nossos sentidos, porque a gente sente os prazeres, né, nessa vida através deles, né? Então, prazeres aí visuais, olfativos, né? Com a nossa audição, com o tato, com um bem principal aí, né? Que é do paladar, e, enfim, nós sentimos prazer, nós buscamos prazer e temos satisfação através dos sentidos,
que Deus criou. Então, eu gostaria de destacar aí essa parte, né? Que Deus criou os sentidos, Deus criou essa forma de nós sentirmos prazer, de nós sentirmos satisfação. Isso é algo que Deus criou. Nós sentimos prazeres com várias coisas no mundo, e nós sentimos prazeres que são lícitos, inclusive, né? Por exemplo, não sei, todo mundo aqui tem aqueles prazeres ou aqueles gostos meio estranhos, né? Mas tem alguns que são até comuns a todos. Mas tem gente que gosta de cheiro de gasolina, né? Tem, eu pessoalmente não gosto, mas tem gente que gosta, tá num posto de gasolina e sente aquele cheiro e gosta. Tem gente que gosta de cheiro, e eu sou uma delas, de grama cortada. Alguém tem grama em casa ou já foi em algum lugar que cortou grama? Eu morei 2 anos em uma chácara e todas as vezes que cortava a grama ficava aquele cheiro gostoso. Eu sempre gostei. O cheiro de chuva. Eu pessoalmente gosto muito de cheiro de chuva também. Enfim, nós temos muitos prazeres que a gente acaba sentindo no dia a dia, né? Através dos nossos sentidos. Eu citei alguns aí a respeito do olfato. Alguém aí gostaria de comentar outros prazeres que a gente sente, que são lícitos, né? Através dos nossos sentidos? Vamos lá. Eu acho que o paladar, né? O paladar é uma delícia, gente. É super líquido. Uma delícia a gente comer um docinho, né? Uma comida que gosta. Exatamente. Ô, Jade, esse microfone tá... Aí. Eu gosto do cheiro das lojas Havaianas e da Melissa, nossa. Toda vez eu vou lá, nossa, eu acho uma delícia o cheiro de lá. Exatamente. Super lícito também, que é uma delícia o cheiro, realmente. Até o perfuminho que eles vendem. Até o perfume, né? Olha, até uma forma de publicidade e tudo mais, visual também, né? Quando eu lembro desde criança, passava em frente o Mac ou coisa do tipo assim, ver aquelas cores amarela, vermelha, assim, parece que dá uma vontade de comer também, né? Então o pessoal usa bem os nossos sentidos para atrair a gente, né? E, enfim, vamos pensar em prazeres também na audição. Eu gosto de ouvir chuva. Alguém mais aqui gosta de dormir ouvindo aquela garoa? Não chuva com trovão, mas aquela garoa ou batendo assim na Eu gosto de dormir ouvindo o barulho do mar. Eu acho mar. bem do mar. Eu acho bem calmante, assim. Do mar também. Da chuva eu não curto muito, não. Eu gosto Ainda mais de aqui chuva. no meu prédio, quando chove, a janela fica batendo o tempo todo aqui, aí não dá pra dormir. Ó, você vê como é muito relativo? Então, tem gente que gosta de alguns sons, outros não. É, Eu falei, na verdade, do trovão, mas eu até gosto. Eu não tenho problema com, sabe, aquela chuva bem forte? Já minha esposa não gosta. Ela fica com medo, né? Mas eu pessoalmente gosto. Mas, enfim, sentimos prazeres aí através dos nossos sentidos, né? Visual também, né? Eu gosto muito de ver natureza, mas principalmente montanhas. Eu acho montanhas muito bonitas. E eu lembro que quando eu ando em estrada assim e vejo aquelas, não montanhas muito grandes, mas sabe, do lado da estrada, assim, ela faz umas curvas assim, eu acho sensacional. Eu gosto muito de ver pinheiro também, sabe, aquelas árvores pinheiros, eu acho muito bonito. Enfim, tem várias coisas na natureza que eu, pessoalmente, quando olho, acho assim sensacional. Gosto de apreciar, de ver, né? Enfim, tem também do tato, né? Tem gente que gosta, às vezes, de algumas superfícies, né? Por exemplo, a gente tem um cobertor aqui em casa que a gente deixa no sofá. Sabe, aquele cobertor para assistir filme mesmo? E ele é bem assim, felpudo, assim, bem gostoso de pegar. E eu pessoalmente gosto muito, né, de sentir assim, ele assim. E já usei roupas que eu não gostei, não sei se do estilo de linha, não sei, sabe aquelas roupas que às vezes você não curte muito? Enfim, mais uma amostra, né? Como até no tato, ou na audição, no olfato, a gente pode ter prazeres e também o contrário, né? Não gostar. Mas enfim, eu estou trazendo esse assunto para a gente refletir como Deus criou isso. Deus, ele nos deu esses sentidos
E Deus, ele colocou tantas coisas belas no mundo, e ele colocou tantos cheiros agradáveis, e colocou tantas paisagens bonitas, e criou esses alimentos com gosto assim tão gostoso, né? Enfim, barulhos que são agradáveis também, né? Tem muita gente que tem passarinho em casa, gosta daquele barulho de passarinho. Enfim, Deus que criou isso. Então, Deus não tem aversão a prazer, né? Ao contrário, Deus é quem criou, né, o prazer. Mas, vamos partir em frente agora, né? Existem também os prazeres pecaminosos, né? Então, existem prazeres aí no mundo que são pecaminosos, que nos levam a pecar, prazeres excessivos, né? Ou prazeres que em si são contrários à lei de Deus. Por exemplo, ah, vamos pensar em um dos mais óbvios, né? O sexo. O sexo é um prazer que, né, a maior parte das pessoas entende como prazer. Mas, por mais que ele é prazer e ele é lícito em si, né? Ele é lícito, na verdade, debaixo da forma de Deus, do padrão de Deus. O sexo fora do casamento, ele não seria um prazer pecaminoso? Seria. Então, é um prazer que Deus criou, mas que ele pode ser pecaminoso também, né? A Jade caiu. Aí. Então, ele é um prazer que pode ser pecaminoso também. Então, os prazeres, eles podem ser pecaminosos, às vezes quando são apreciados de forma excessiva, ou quando eles são apreciados fora do padrão moral de Deus, né? E se a gente alistasse aqui todos os prazeres pecaminosos que a gente conhece, a gente ia estar falando aqui até, sei lá, 5 horas da tarde, né? Porque existem muitos prazeres por aí que nós sabemos que são pecaminosos e que muitas vezes nós já experimentamos, mesmo sendo um desvio do padrão de Deus, mas às vezes a gente já caiu em um pecado ou outro desse, né? Mas enfim, hoje em dia é muito constante, é muito evidente esses prazeres pecaminosos, e o convite é bem convidativo, né? O convite ele é bem forte, ele é bem frequente na nossa vida, né? Então, eu gostaria de citar ali, primeiro, para a gente iniciar, né, faz parte da introdução ainda, algumas características desses prazeres pecaminosos que a gente tem hoje em dia, e na verdade sempre existiam, mas talvez hoje em dia a gente tem alguns deles com algumas caras diferentes. Outros não, outros são exatamente iguais, como sempre foram, né? Mas esses prazeres, eles costumam nos levar a vícios, né? Eu não sei se alguém aqui gostaria de comentar ou contar algum testemunho sobre isso, mas existem vários prazeres que nos levam a vício. Eu gostaria de começar aqui, talvez para encorajar vocês, a um prazer que é lícito que me causou um vício. Bom, alguém aqui gosta de assistir filme e série? Eu pessoalmente gosto muito. E durante o meu ensino médio, eu posso dizer que naqueles 3 anos de ensino médio, eu fui viciado em filmes e séries. E foi 3 anos da minha vida que eu falo, poxa, eu gostaria de ter voltado atrás, porque eu acho que eu perdi muita coisa. Porque eu me dei a um prazer que era lícito, só que de forma tão excessiva que eu fui escravizado, né? E eu acabei ficando viciado nisso. Eu lembro que eu tinha acabado de voltar de Goiás com os meus pais, e eu gostava muito de morar em Goiás, e meus pais voltaram para São Paulo, né? E eu não queria ter voltado, mas a gente voltou, né? Enfim, segue a vida. E eu já estava com a ideia de fazer seminário depois do ensino médio, então eu olhava para aqueles 3 anos como, só 3 anos que eu vou passar, mas não tenho muita expectativa nisso. Eu tô mais com saudade do que passou e com expectativa do que estava vindo. Esses 3 anos aqui, sabe? Enfim. E aí eu comecei a assistir filmes e séries. A gente assinou Netflix na época e tudo mais, né? Enfim. E eu comecei a me apoiar muito nisso. Eu lembro que eu chegava da escola e eu ficava assistindo série. Eu assistia assim várias temporadas em poucas semanas, assim, poucos dias às vezes, né? E às vezes eu tinha dificuldade de achar algo novo para assistir. Eu já tinha assistido de tudo, até série que eu não gostava eu assistia, por falta de opções. E eu fiquei viciado nisso, né? Até que um dia Deus me libertou, graças a Deus. E eu lembro que eu fui para o seminário em 2014 e eu falei,
Deus, eu não quero assistir nenhum filme, nenhuma série esse ano, para ver se eu consigo me libertar disso, né? Então foi algo pessoal que eu fiz comigo mesmo, para eu me desintoxicar, e graças a Deus funcionou. Eu consegui achar outro lazer, consegui criar mais relacionamentos, enfim, e depois voltei a assistir filmes e séries de forma sadia, né? Mas durante o período da minha vida, esse prazer lícito, né? Ele em si não é pecado, ele se tornou pecaminoso por causa do excesso, né? Ele se tornou um vício na minha vida. Alguém gostaria de compartilhar algum exemplo também? Em 2016, eu apaguei o WhatsApp, porque eu era muito viciada, e às vezes o professor dava aula e, tipo, eu não me contentava. E aí eu fiquei durante 3 anos, eu fiquei até finalzinho de 2018, sem rede social, e era uma loucura, assim, porque às vezes as pessoas queriam me mandar alguma coisa, eu só falava por e-mail, às vezes a minha mãe queria falar comigo, ou me mostrar alguma coisa, tinha que ser ou pessoalmente, ou por telefone, mas assim, hoje eu tenho uma disciplina no meu WhatsApp por conta desse Período, período né? que eu fiquei sem. Hoje eu apaguei o Insta, né, que eu comentei com vocês, ano passado, em agosto. Mas não foi por vício, foi realmente por, tipo, tava me fazendo mal. Uhum. Mas foi muito bom, tipo, essa experiência que eu tive do WhatsApp, porque aí eu consegui meio que entender que tem o jeito certo de usar o WhatsApp, tem a hora certa que eu posso responder, a hora que eu posso ler, a hora que eu posso escutar o áudio, porque eu era muito tipo. E eu era aquela pessoa tóxica, tipo assim, meu, você leu e não respondeu, sabe? Tipo, hoje já não existe mais isso, porque sai aquele. Você pode tirar o azulzinho. Mas eu É. era muito assim. Então, ainda bem que eu me libertei. Obrigado por compartilhar. É isso aí. Alguém mais tem algum outro exemplo? Não? Ah, eu tenho um exemplo, mas eu não sei se, tipo, a comida é lícito, mas eu era muito viciada em comida, tipo, eu cheguei a ter compulsão alimentar, tudo. Foi um período bem tenso, que foi quando eu comecei a engordar, acho que foi em 2012, até esse ano, praticamente, que eu tive o problema. E aí eu comecei a ficar internada porque eu tive problema de cálcio, enfim, foi uma coisa atrás da outra. Só que foi muita oração, né? Terapia, Hum. e graças a Deus hoje eu tô curada. Amém. Mas é isso aí. Eu tive um problema similar, não com comida, mas com um tipo de bebida. Alguém aqui já ouviu falar em tereré? Tererê ou tereré? É como se fosse o chimarrão, né? Só que é diferente. Ele é um mate, né? Mas a espessura dele é um pouco diferente, né? O gosto também. Mas você toma ele numa cuia, como o chimarrão, mas você toma ele gelado. Ó, alguém comentou alguma coisa aqui? É muito bom, né, Matheus? Olha, eu fui apresentado ao tereré em 2014 e eu comecei a tomar ele e gostava muito, mas eu gostava tanto que eu chegava a tomar assim 3 a 4 litros por dia, né? E eu tomava muito, muito, muito. Aí depois eu comecei a tomar chimarrão e aí eu também tomava 3 a 4 litros de chimarrão por dia, até que meu estômago não estava mais aguentando, né? Eu também tive que dar uma parada. Mas olha como é fácil, né? A gente pegar algo que é lícito, né? Ou pegar algum alimento, ou alguma bebida, ou às vezes algum prazer, assim, do dia a dia, alguma diversão, algum lazer, e transformar ele em vício, né? Às vezes algum esporte, né? Às vezes algum videogame, ou às vezes, enfim, tantas coisas, né? Que a gente pode acabar transformando prazeres lícitos em prazeres pecaminosos por causa do mau uso, ou mal, né? Pelo excesso. Enfim, então falamos um pouco sobre vícios. O que mais? Encorajamento. Em que sentido? O mundo e a sociedade em que a gente vive encoraja bastante esses prazeres e esses vícios.
E isso eu acho que está um pouco diferente de antigamente. Hoje eu acho que esse encorajamento está maior. Então, o mundo sempre tentou fazer com que nós voltássemos aos nossos próprios prazeres, para nós mesmos, né? E essa é a intenção do diabo, que a gente se afaste de Deus à medida que a gente se aproxima cada vez mais das nossas próprias satisfações, nosso próprio ego, e que a gente se afaste de Deus, né? E hoje em dia eu creio que está pior ainda, né? A gente vai até ler um texto que fala um pouco sobre isso daqui a pouco, em 2 Timóteo, mas hoje em dia esse encorajamento a respeito dos prazeres está cada vez maior, né? Eu lembro de vezes na minha escola, na época que eu estudava, às vezes a gente conversava sobre alguns assuntos e tudo mais, e o pessoal falava, não, vai lá, vai, experimenta, vai, prova disso, não, vai, faz isso. Tipo, esse encorajamento entre as pessoas era muito grande. E na mídia é maior ainda, né? Então, o encorajamento para que a gente possa satisfazer com prazeres pecaminosos é muito grande hoje, né? E uma coisa que facilita ainda é o acesso fácil. O acesso fácil a isso. Então, nós temos uma propaganda muito grande, um encorajamento muito grande, nós temos esses prazeres pecaminosos ou que têm potencial para serem pecaminosos com um acesso facílimo, né, na ponta do nosso dedo, e é algo diferente do que era, né, antigamente. Eu lembro, por exemplo, que o acesso à internet, enquanto eu crescia, não era assim tão frequente, né? Eu lembro que a gente tinha um computador em casa e a gente usava para fazer trabalho da escola. E eu nem associava o computador a lazer, porque para mim era só trabalho de escola, para colocar ali no disquete e pronto, né? Então eu não associava a prazer, não, nem entretenimento. Mas depois, até que tinha ali um jogo, alguma coisa que dava para aproveitar no computador. Aí surgiu o MSN, o Orkut, e até tinha algum entretenimento. Mas ele era muito reservado ao computador, porque era a forma da gente acessar a internet. Eu tinha um computador só em casa, então tinha a vez de cada um, ficava ali na sala e tudo mais. Até que teve uma vez que eu consegui comprar um PSP usado. Não sei quem conhece esse videogame, mas eu comprei um PSP antigo e usado e eu estava muito feliz com aquilo. E eu descobri que ele tinha como conectar à internet. Então, antes de ter um smartphone ou qualquer coisa do tipo, eu consegui ter esse PSP e eu consegui entrar na internet por ele. Eu achava isso fantástico. Só que a partir desse momento eu consegui começar a ter acesso à internet mais fácil do que eu tinha no computador. E aí, alguns anos depois, eu consegui comprar o meu primeiro smartphone e aí o acesso era maior ainda, né? E hoje em dia, quem não tem acesso à internet, né? Todo mundo tem um celular com acesso à internet e tantos outros dispositivos, né? Às vezes um celular, um tablet, um iPod, um iPad, um notebook, um computador, enfim, até na TV tem internet, até na TV dá para usar, às vezes, o Google, né? Então, o acesso hoje é muito fácil mesmo, o acesso à internet. E é na internet que a gente tem propagandas, é na internet que a gente tem acesso aos prazeres em si também, né? Enfim, com a internet isso tudo facilitou, só que por mais que potencializou coisas boas, potencializou coisas ruins também. Então, a gente tem essa potencialização da facilidade, né, e do acesso a prazeres impróprios ou prazeres pecaminosos. Muito bem. Eu gostaria de ler agora um texto com vocês. Na verdade, gostaria de pedir para alguém ler. Mateus, você pode ler esse texto para a gente? Você está conseguindo usar o Posso, áudio? mano? Pode ler? Posso. Show. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus.
Obrigado. E aí, pessoal, o que vocês acham desse texto? Vocês acham que é real? Vocês acham que a gente já está começando a ver isso daí? Quais são os comentários? Ah, mano, eu concordo contigo aí, tipo, eu tenho, é bem óbvio, né, a gente perceber isso andando, tendo amizades, enfim, é bem óbvio, isso tá acontecendo hoje em dia, né, se a gente for parar pra pensar, não só no cristianismo, mas sim em todas as outras, né, religiões, as pessoas estão abandonando por causa de coisas, vamos dizer assim, coisas bobas, né, tipo, vai, por exemplo, ou é por causa de dinheiro, ou é porque a pessoa acha que sabe demais, mas na real não sabe, enfim, isso por isso. Legal. Então, ou por causa de dinheiro, ou por causa de orgulho, ou por causa de egoísmo, né? Ou por causa de buscar satisfação, enfim. Isso tem afastado as pessoas de Deus, né? E os tempos têm ficado difíceis, né? Então, a gente viu aí no texto algumas das características, né? Desses fim dos tempos, né? Quando a gente olha para 2 Timóteo capítulo 4, a gente vai ver... O Renan está entrando, peraí. Quando a gente olha para 2 Timóteo capítulo 4, a gente vai ver uma descrição parecida com essa, e lá vai falar que no final dos tempos, né, as pessoas elas começarão a dizer não à verdade de Deus, não acreditar na verdade de Deus também, e vão começar a criar para si mestres que pregam aquilo que elas querem ouvir, aquilo que coça o ouvido delas, né? Então, dentro do cristianismo, fora do cristianismo, né, dentro da igreja, fora da igreja, a realidade é essa. As pessoas parecem que estão se tornando cada vez mais egoístas, orgulhosas, imorais e rebeldes contra Deus, né? Então, o desafio geral para nós, que a gente pode destacar aqui, é que nós precisamos ser perseverantes, né? Deus, ele tem a igreja dele preservada, né? Sempre vai ter remanescentes fiéis. A questão é se nós vamos fazer parte desses remanescentes fiéis ou se nós temos feito parte do grupo que está ali, ó, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Será que a gente tem se comportado dessa forma ou temos sido pessoas piedosas que realmente tem um relacionamento com Deus, mesmo em meio às tentações do mundo, a gente persevera, mesmo em meio aos convites do mundo, a gente diz não e a gente continua querendo viver uma vida consagrada a Deus, né? Então, a realidade é essa, a questão é em que lado que a gente vai ficar em tudo isso, né? Então, o desafio é a gente perseverar, E a Bíblia é bem clara ao dizer que não há tentação que não fosse humana, né? Que não é humana, e junto com a tentação, Deus dá um livramento, um escape. Então, as coisas vão piorar, as tentações vão piorar, e tudo isso vai acontecer? É verdade. Mas Deus não vai nos abandonar e sempre vai dar a solução, sempre vai estar junto, sempre vai dar ali o escape para a gente poder resistir à tentação e continuar vivendo uma vida perseverante, né, consagrada a Deus. Então, esse é um desafio para nós. Mas eu gostaria de destacar aqui essa parte do texto que diz: amarão os prazeres em vez de amar a Deus, né? Lá no final também fala, né? Cheias de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus, né? Mais uma vez, fique longe de gente assim. Então, o que é mais comum hoje em dia são pessoas que amam mais os prazeres do que amam a Deus, né? Amam mais aquilo que o mundo pode oferecer, as sensações e as emoções que eles podem sentir, do que as sensações e emoções que eles podem sentir em Deus. Vejam que o problema aqui não é em si prazer ou satisfação, é aonde que é isso, né? A gente vai ver um pouco no final sobre isso. Mas o problema é que essas pessoas sentem prazer e satisfação nas coisas do mundo, né? Não em Deus. E esse é o problema principal, né? Desviar o amor e o prazer em Deus para o amor e o prazer pelo mundo, né? E a Bíblia fala que se a gente é amigo do mundo, eu sou o quê? Inimigo de Deus, né? É isso que a Bíblia fala lá em 1 João. Então, esse texto talvez é bem claro para a gente estabelecer a base do que a gente está conversando aqui, né? As pessoas amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Muito bem.
Eu gostaria de falar agora sobre três, vamos por assim dizer, três tentações ou três perigos que a gente precisa enfrentar para a gente não cair neles e não se desviar do amor a Deus e prazer em Deus, né? Quais são esses? O primeiro deles seria amar os prazeres mais do que a Deus. Isso é idolatria, né? Idolatria é tudo aquilo que eu amo e tudo aquilo que eu coloco numa posição de mais importância no meu coração e na minha vida do que Deus, que deveria estar lá. Então, por exemplo, eu posso acabar idolatrando um relacionamento e priorizando mais um relacionamento, né? Talvez com um namorado, noivo, marido, esposa, do que a Deus, né? Priorizando mais isso, colocando mais importância, colocando talvez a nossa segurança, colocando as nossas esperanças mais nesse relacionamento que em Deus. Isso é idolatria. Idolatria não é só adorar uma estátua, né? Mas é tirar Deus dessa posição que ele deve ter no nosso coração e colocar qualquer outra coisa. Então, um relacionamento pode ser idolatria, coisas podem ser idolatria, por exemplo, um carro. Um carro, alguém valoriza demais aquele carro e parece que a vida dela é em torno disso, pode ser uma idolatria, né? Uma posição social, né? Pode ser uma idolatria. Um emprego pode ser uma idolatria, aquela ânsia por dinheiro. O dinheiro mesmo pode ser idolatria, né? Enfim, prazeres podem ser idolatria, né? Prazeres sexuais, prazeres às vezes de entretenimento, podem ser idolatria e tirar o lugar de Deus no nosso coração. Então, o primeiro erro que a gente precisa escapar, não cair nele, é amar os prazeres mais do que a Deus. Eu preciso amar Deus acima de qualquer prazer. Eu preciso olhar para os prazeres do mundo e falar: eu viveria sem qualquer um deles. Se eu pudesse continuar tendo o meu relacionamento com Deus e ter o meu prazer com Deus, eu abriria mão. É como se você pegasse, você gostasse muito, muito, muito mesmo de, por exemplo, de futebol. E você fala: olha, eu abriria mão de jogar bola, eu abriria mão de futebol, se eu tivesse que escolher entre futebol e o meu relacionamento com Deus. Eu abriria mão sei lá, um dia poder comprar uma casa, um carro, se eu tivesse que escolher entre Deus e essas coisas. Então, é você chegar ao ponto de você falar: eu quero muito isso, mas isso não é mais importante do que Deus na minha vida, né? E quando a gente toma essa decisão na nossa mente, as nossas atitudes, elas são diferentes, né? As nossas atitudes em relação àquilo. Por exemplo, quando eu considero Deus mais importante do que essas coisas, eu não vou colocar todas as minhas esperanças nessas coisas. Eu não vou colocar toda aquela minha ansiedade nessas coisas, porque isso é algo que eu quero, mas não é o mais importante da minha vida. Então, vai mudando a minha forma de lidar com as coisas também. Então, é isso. O primeiro perigo é amar os prazeres mais do que a Deus. Bom, em segundo lugar, amar os prazeres sem limites, né? De forma assim que não há limite. Isso ele acaba beirando e acaba se tornando escravidão, né? Então, o primeiro é idolatria, o segundo é escravidão. Esse é o segundo perigo, né? Você amar prazeres, só que de uma forma tão sem limites que quando você percebe, você já está escravizado por ele, né? A gente pode usar o meu exemplo aqui dos filmes e séries. São prazeres lícitos e que eu comecei a aproveitar e viver eles de forma totalmente sem limites, né? Ao ponto de eu assistir filme e série de meio-dia à meia-noite ou mais do que isso. Então, não tinha limite nenhum. Então, quando a gente não coloca limite nos nossos prazeres, a gente pode estar dando brecha para o pecado nos escravizar, né? E a gente ia acabar sendo escravizado pelos nossos prazeres, porque eles não têm limites. Então a gente precisa de limites, né? Algumas pessoas podem até dizer: poxa, mas se coloca limite no prazer, não é prazer. Mas na verdade isso é totalmente errado. Quando tira o limite, é que você fica preso, né? O limitado não é ter limite. O limitado é quando você é escravizado, né? Escravizado por esse prazer e você não consegue se ver livre dele. Quando você é escravo do seu próprio pecado, que você não consegue dizer não para si mesmo.
Isso é viver uma vida limitada, quando eu sou escravizado pelo meu próprio coração, não consigo dizer não para mim mesmo. Olha que falta de autocontrole e de domínio próprio é essa, né? Isso é viver uma vida limitada. Agora, eu viver os prazeres com limites estabelecidos por Deus, isso é viver uma vida abençoada, né? Viver uma vida sem estar escravizado pelo pecado. Então, amar os prazeres sem limites é um segundo perigo. Terceiro lugar, amar os prazeres para preencher um vazio. Então, prazeres dessa vida são muito bons, né? Como a gente falou, alimentação, comida, né? Sons e coisas visuais e entretenimento, são tudo muito bom. Mas quando a gente usa esses prazeres para preencher um vazio no nosso coração, aí a gente está mudando todo o foco, né? Porque o único que pode preencher esse vazio é Deus. Na verdade, nada aqui na Terra pode preencher o lugar de Deus no sentido de que não deve, mas no sentido de que não consegue também. Então, você pode até, por exemplo, cair naquele primeiro perigo de idolatrar. Só que eu tenho plena certeza de que aquilo que você colocou como idolatria no seu coração não vai satisfazer. Você pode até querer, mas não vai conseguir. Porque um esporte, um relacionamento, um videogame ou qualquer coisa do tipo, ou comida, não vai satisfazer, não vai cuidar das suas necessidades, como Deus cuida, né? Não vai satisfazer o seu coração, não vai preencher aquele vazio. Então a gente pode acabar caindo na idolatria por imprudência ou talvez por expectativas erradas, mas no final das contas a gente vai acabar percebendo que não valeu a pena, porque nada das coisas que o mundo pode oferecer ou que a nossa carne tenta oferecer vai satisfazer o vazio. Não sei se vocês já passaram por períodos da vida onde vocês avançaram, né? Aquele limite que deveria estar bem estabelecido e vocês avançaram e começaram a experimentar demais, em excesso, alguns prazeres, ou até experimentar de forma imprópria alguns prazeres, né? Fora da lei de Deus. E talvez estavam saciados. E aí passou um tempo, não estava mais, e você precisava ir andar um pouco mais, se afastar ainda mais daquele limite de Deus, né? E você começou a ir mais, e mais, e mais, e mais, e chegou um ponto onde você já não sentia satisfação tanto nisso, né? Mais uma vez, eu posso usar o exemplo dos filmes e séries. Eu assistia, mas não, eu continuava infeliz. Eu continuava, às vezes, não conseguindo encontrar aquela satisfação, eu não encontrava essa verdadeira alegria, e, enfim, por mais que eu conhecia Deus, eu não estava aproveitando essa oportunidade que é o relacionamento com Deus. Não estava aproveitando esse se saciar, se satisfazer em Deus. E eu estava buscando em outras coisas. E não valeu a pena. Não valeu a pena. Eu amava esse prazer para preencher um vazio no meu coração que nunca era preenchido, né? E eu só aumentava, até um ponto que não tinha mais como aumentar e eu continuava com o coração insatisfeito, né? Então, amar os prazeres para preencher um vazio também é um erro gravíssimo. E aí, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Ou sobre os três que a gente falou? Ô, Bruno, eu Oi. queria fazer um comentário isso aqui, que esses dias eu estava fazendo um plano naquele Your Version, sabe? Sim. Aí o plano chamava Famintos por Deus. E, cara, falou exatamente isso que você falou. Tinha um devocional lá que o pastor escreveu, que ele falou assim, que muita gente deseja muita coisa no mundo, tipo, alguém quer um namorado, alguém quer muito um carro, e a pessoa acaba ficando desesperada para ter aquilo, sabe? Acaba criando até uma ganância mesmo, assim, né? Por falta de amor a Deus. Que, no fundo, o que ele precisa mesmo é, tipo, aceitar, sabe? Deus, louvar ele e tal. É verdade. Foi um choque. Tipo, eu li aquilo e falei, cara, tô precisando voltar, né? Acho que é isso que tá acontecendo. Foi meio que um choque. Acho que foi na sexta-feira que veio assim, eu tava meio que já começando a me afastar, assim, sabe? Aí minha mãe começou a ler a palavra do dia lá, sabe? Aí a palavra meio que foi um murro, assim, pá, assim, tipo, volta. Aí eu falei, não,
Chega, daqui eu não saio mais, tal. Eu voltei, graças a Deus. É isso aí. E vem no momento certo, né? Quando a gente mais precisa, tá ali a palavra para nos ajudar, orientar. Que bom. É isso aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não? Então, eu gostaria de colocar uma pergunta aqui, né? Com isso que a gente viu, sentir prazer, alegria ou satisfação é errado, então? Sentir prazer, alegria e se satisfazer com as coisas, isso é pecado? Não, né? Isso não é pecado. Então, vamos ver aqui, ó. Não, Deus quer que sintamos prazer. Uma pessoa pode abrir em Salmos 37, 4 e outra pessoa em Salmos 16, 11. Quem são as duas pessoas que podem abrir? Jade, quem mais? E a Gabriela, beleza. Quem vai abrir qual? Gabriela, você pode abrir Salmos 37, 4 e a Jade Salmos 16, 11? Beleza. Trinta e sete, 4. Que a felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Legal. Salmos 16, 11. Ó, até eu achar aqui, é melhor outra pessoa, porque eu sou enrolada para achar os trem aqui. Tranquilo. Qual que é o texto aqui, Bruno? O 16, 11? 16, 11, Espera aí que eu vou abrir aqui. Salmos 16, 11. Isso. Diz o seguinte: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Legal. Valeu, Renan. Jade, já vai abrindo aí Mateus 6, 21. Aí dá tempo. Mateus 6, 21. Legal, pessoal. Então, esses dois textos falam que a gente tem que, sim, sentir alegria e prazer, né? Então, a pergunta, né? Sentir prazer, alegria e satisfação é errado? Não. Deus quer que sintamos prazer, né? E a gente viu isso nesses dois textos que a gente abriu aqui. Mas algo que eu gostaria de falar para vocês é sobre esse indicador ou medidor, né? Que o prazer é. Então, o prazer, ele é crucial, porque ele é um indicador crucial, ele é um prazer, ele é um medidor crucial daquilo que está no nosso coração. Então, Deus quer que a gente sinta prazer, que a gente se alegre, até mesmo porque essa nossa alegria, esse nosso prazer, ele vai mostrar, ele vai indicar o que está no nosso coração, qual que é o tesouro que está aqui no nosso coração, né? Então, quando eu sinto muito, muito prazer em filmes, como eu falei, né, em séries, já um ótimo indicativo do que está no meu coração, né? O que está no meu coração não é uma paixão grandiosa por Deus, né? Porque o meu prazer não era nele. Então, pelo meu prazer, dava para saber o que estava no meu coração, né? Então, o prazer, ele é útil também para nos mostrar o que está no nosso coração, né? Então, prazer, eu até anotei aqui uma frase, deixa eu ver se eu coloquei aqui, acho que eu coloquei, uma frase de John Bloom, que eu peguei lá no site Desiring God, né? Fala assim: prazer é a medida em nosso coração que mede o quão valioso algo ou alguém é para nós. Então, o prazer ele vai mostrar, ele vai indicar quão valioso é aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa frente, né? Então, já teve situações na minha vida, e acho que na de vocês também, onde eu fui colocado ali em algum lugar, ou, por exemplo, uma conversa, vamos falar que é uma conversa, e numa conversa, e a pessoa estava ali
mó animada e falando comigo e bem feliz e falando sobre alguma coisa, tal, algum assunto, e eu, sabe? Tipo assim, não estava mínimo interessada, não sentia prazer nenhum naquela conversa, nenhuma alegria, nenhum interesse. Então, a minha cara, a minha expressão facial mostrava, né? O tanto de prazer que eu estava tendo naquela conversa mostrava o quão valioso aquele assunto, ou às vezes até aquela pessoa era para mim, né? Então, sabe? Aquela expressão facial, ou seja, é um indicativo para mostrar o quanto a gente valoriza algo ou alguém, né? E pensando em Deus e no relacionamento com Deus, a gente pode ver isso de forma bem, bem clara, né? Por exemplo, eu vou falando aqui alguns exemplos, mas eu quero que vocês participem também, tá? Então, eu lembro na época que eu era ainda um adolescente e eu tinha que ir no culto com os meus pais, né? E para mim, domingo era aquele dia tipo assim, domingo, tem que ir na igreja, né? Tem que ir lá, tem que ir arrumar, ir lá e ficar. Às vezes o culto ia demorar 2 horas, e sabe? E eu não sentia prazer nenhum, nenhum. E eu tava lá, e aí na hora da pregação, não sei quantos lembram, mas a nossa igreja tinha uns desenhos. Ficou muitos anos aqueles desenhos de Jerusalém, Judéia, Samaria e Confins, né? E eu lembro que eu pegava o papel do dízimo e ficava desenhando aquelas paisagens e tudo mais, porque eu não tinha prazer nenhum em ouvir a pregação. E sabe, não tinha interesse nenhum. E o meu prazer e o meu interesse naquele momento foi um belíssimo medidor para mim mesmo, né? Para eu saber o quão valioso era no meu coração o fato de eu poder cultuar a Deus e o meu próprio Deus, o próprio relacionamento com Deus, né? Ou quando, às vezes, meu pai falava, Bruno, vai fazer devocional, faz tempo que você não faz, né? E eu, tá me falando de fazer devocional, e eu tinha que ir lá fazer devocional, e a forma que eu fazia a minha devocional era um indicativo, o prazer que eu tinha, o nível de prazer que eu estava tendo naquilo era um indicativo de quão valioso aquilo era para mim. Então, quando a gente pensa no relacionamento com Deus, em poder cultuar Ele, em fazer nossa devocional e tantas coisas, a gente consegue avaliar o prazer que a gente está sentindo naquilo e ver quão valioso aquilo realmente é no nosso coração, né? Agora eu vou dar uma outra ilustração. Quando a nossa igreja voltou ao culto presencial, recentemente, né? A gente ficou ali uns meses sem ter, não lembro quantos domingos atrás voltou presencial, 3, talvez 4. E a gente teve lá o primeiro culto. E eu estava trabalhando nesse culto, né? Eu fui lá e fui fazer umas filmagens, tirar foto e tudo mais, junto lá com a Rebeca. E aí o que acontece? Nesse culto, nossa, eu vi tanta gente feliz, tanta gente alegre, tanta gente assim, parece que era o melhor dia do ano para aquela pessoa, porque estavam de volta na igreja, estavam podendo cultuar a Deus juntos, estavam podendo ver um ao outro e cantar. E, nossa, eu não sei se vocês foram nesse primeiro culto presencial, mas o louvor, o pessoal tá tudo animado, sabe? Aquela alegria, aquele prazer. Ou seja, se tivesse um medidor ali, estaria bem nesse verdinho mesmo. Tava assim, o pessoal com um prazer enorme. E quando a gente olha para esse prazer que todo mundo tava assim, de poder estar lá, é um ótimo medidor, um ótimo indicativo para a gente ver qual o valor que aquilo tinha no coração daquelas pessoas, né? Qual o valor que poder cultuar, qual o valor de poder estar junto com a igreja tinha no coração deles. Então, o prazer, ele é um ótimo indicativo para a gente ver se algo tem pouco valor ou muito valor no nosso coração. E eu gostaria de pensar um pouco sobre isso a respeito do nosso relacionamento com Deus. Jade, você conseguiu abrir Mateus 6, versículo 21? Então, lê aí pra gente. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Legal. Obrigado, Jade. Eu estava lendo um artigo sobre esse assunto e citava esse texto, e o autor ele falava assim como parafraseado, né? Ali onde está o seu tesouro, está o que você ama, né? Está o seu coração, está o que você ama. Então, esse prazer, ele é um ótimo indicativo do que está no nosso coração, de qual é o tesouro, e esse tesouro mostra o que a gente realmente ama, o que a gente dedica a nossa vida. Então, se a gente tem tido pouco prazer no nosso relacionamento com Deus,
está mostrando que talvez ele nem é o tesouro do nosso coração, né? E está mostrando que, na verdade, a gente não ama tanto ele. Então, se a gente realmente ama Deus, a gente precisa sentir prazer em se relacionar com ele, prazer em poder falar com ele, prazer em poder adorar ele, prazer em poder servir ele, prazer em poder olhar para tudo que ele fez por nós e falar: como eu sou grato, olha a salvação que ele me deu, olha o cuidado que ele tem com o meu coração. Então, que a gente possa sentir prazer nele, mas sentir prazer nele porque, na verdade, antes disso, a gente valorizou, a gente ama de verdade o nosso Deus, porque é isso que está no nosso coração. E só é expressado por esse prazer, né? Prazer em poder fazer devocional, prazer em poder ir para a igreja, prazer em poder servir a Deus, prazer em poder dar uma palavra de encorajamento, orar pelas pessoas, enfim, né? E que a gente possa prestar bastante atenção nisso. Então, Deus quer que a gente sinta alegria, satisfação e prazer? Quer, com certeza Ele quer. E Ele quer que a gente sinta essa alegria, essa satisfação, esse prazer nele, que é o único que pode satisfazer de verdade o nosso coração. E Ele quer que a gente sinta prazer, alegria e satisfação nas coisas que Ele nos presenteou, nas coisas que Ele criou, só que da forma dele, de uma forma que agrade o coração de Deus. Então, que o nosso coração possa assim se esbaldar de verdade, possa assim se lambuzar na alegria e no prazer que a gente pode ter em Deus e também nas coisas que Ele criou de forma equilibrada debaixo do padrão de Deus, né? Então que a gente possa aproveitar os relacionamentos e ter prazer em relacionamentos, em amizades, da forma que Deus quer, da forma que Ele coloca ali, que Ele orienta, e aproveitar isso que Ele criou, que a gente possa ter prazeres com alimentação, com olfato, com paisagens, enfim, que a gente possa aproveitar as coisas que Deus criou, porque a gente valoriza esse nosso Deus e a gente ama tanto Ele que a gente quer viver de uma forma que agrada Ele, né? Então, o prazer, ele é um ótimo indicativo disso. Gostaria também de citar uma frase de John Piper, que diz assim: Deus é mais glorificado em você quando você é mais satisfeito nele. Alguém já ouviu essa frase? Bem famosa, é uma marca, né, do John Piper. Ele escreveu um livro, inclusive, sobre isso. Deus é mais glorificado em você quando você é mais satisfeito nele. Então, Deus, ele é mais glorificado, mais honrado e mais adorado quando a gente se satisfaz nele. John Piper, ele usa um termo, ele fala sobre o hedonismo. Não hedonismo normal, hedonismo cristão. Então, hedonismo é aquela forma de viver, de buscar a nossa satisfação, buscar a máxima da nossa satisfação, buscar prazeres, né? E John Piper, ele tem a seguinte ideia de que nós devemos viver um hedonismo cristão. A gente tem que viver ao máximo em busca de prazer, mas não prazeres do mundo, igual a pós-modernidade, igual ao mundo, igual o nosso coração fala. A gente tem que viver um hedonismo cristão. A gente tem que viver uma vida buscando prazer ao máximo, mas prazer em Deus. Essa é a nossa motivação de viver. Eu quero viver para ser o máximo feliz possível, o máximo alegre possível, o mais satisfeito possível em Deus, que é o único que pode dar esse prazer que é santo, né? Esse prazer que é agradável aos olhos de Deus e é o único prazer que, no final das contas, vai satisfazer o buraco do nosso coração. Então, que a gente possa, assim como o John Piper falou, viver esse hedonismo cristão, busca pelo prazer em Deus. Deus é mais glorificado em você quando você é mais satisfeito nele. E ao contrário também é verdade. Deus não é tanto glorificado em você quando você fala, mas eu não sinto tanta satisfação em Deus. Para preencher, Deus satisfaz uma área da minha vida, talvez aquela área meio espiritual ou emocional, mas prazer físico ou tantas outras coisas eu vou buscar em outros lugares, né? Ele não satisfaz por completo o meu coração. Então, quando a gente não é tanto satisfeito em Deus, Deus não é tanto glorificado em nós, né? Então, Deus é mais glorificado em você quando você é mais satisfeito nele. E Piper continua: o seu prazer, ele é a medida de quanto ele tem valor para você. Então, que a gente possa se satisfazer ao máximo em Deus, para que ele seja glorificado em nós e para que a gente possa, de fato, ter uma satisfação e prazer que preenche o nosso coração. É a única que vai preencher, né?
E tem uma outra frase que eu anotei aqui para a gente terminar já, e eu acabei esquecendo de traduzir ela, mas deixa eu ver aqui, peraí. Então, apesar de eu não ser mais escravo dos meus pecados, eu ainda sou tentado a acreditar que eles, os meus pecados, e não Deus, podem providenciar alegria ao meu coração. Então, apesar de eu não ser mais escravizado, né? Apesar de o pecado não mais me escravizar como era antigamente, hoje eu já sou liberto, né? Não tenho mais essa escravidão do pecado. Mas apesar de eu não ser mais escravizado pelo pecado, eu ainda sou tentado diariamente a acreditar que aqueles meus pecados podem me dar mais alegria do que Deus. Então, essa vai ser uma luta diária nossa. Todos os dias, o mundo, a carne, a nossa natureza pecaminosa e o diabo vão tentar colocar na nossa mente, olha, você só vai ser de verdade satisfeito se você voltar para aqueles pecados. Sabe aqueles pecados que você deixou, né? Despojar e se revestir, né, da nova natureza, e você deixou para trás aqueles pecados, aquelas coisas imorais e tantas coisas erradas, aquelas coisas que você deixou para trás, vai lá revisitar, vai lá, volta para aquele pecado, volta para aquele vício, porque olha aí, você não está tão feliz em Deus, então eu acho que aquilo lá vai te satisfazer, né? Você não está tão feliz no seu relacionamento com Deus, então volta para aquele vício antigo que você tinha. Então, diariamente a gente vai ter que lutar contra isso, né? Apesar de eu não ser mais escravo do pecado, todos os dias eu vou ter que lidar com a tentação que o mundo, a carne e o diabo tentam jogar para cima de mim, de que os meus pecados podem me dar mais alegria do que Deus. E eu preciso dizer, isso é mentira. E eu preciso acreditar na palavra de Deus, que somente Deus pode dar realmente alegria ao meu coração. O Renan completou aqui, eu tinha esquecido do meio. Despojar, renovar e revestir, é isso mesmo. É isso aí, pessoal, que a gente possa ter um crescimento diário e que a gente possa experimentar diariamente, de forma crescente, um prazer em Deus. Eu espero que esse tema não seja subjetivo na cabeça de vocês, ou seja, umas frases bonitas, né? Eu espero que seja uma decisão prática que a gente venha tomar, né? Como que a gente vai tomar essa decisão prática? É a gente buscando o nosso relacionamento com Deus, a gente falando, Deus, eu quero me relacionar contigo, eu quero sentir prazer no Senhor, e a gente pode abrir o nosso coração para Deus, assim como Filipenses 4 fala, e a gente pode chegar para Deus e falar, Deus, me ajuda a sentir mais prazer no Senhor. Deus, me ajuda a ler a palavra e sentir prazer, e sabe? E Ele vai fazer isso. Deus, Ele responde as orações, Deus responde as orações do justo, Deus responde as orações que nós falamos em humildade e pedimos, Deus responde. Deus responde com a mais boa, perfeita e agradável vontade dEle, e a gente não tem como se enganar. Você acha que Deus não quer que você seja mais satisfeito nele? Você acha que Deus não quer? Você acha que não é do interesse de Deus que você tenha um relacionamento de mais intimidade com Ele? Então, pode ter certeza que quando você pedir isso, quando você pedir para que Deus te dê mais intimidade com Ele, Ele vai dar. Ele vai te dar experiências, Ele vai te dar situações onde você vai se voltar para Ele. E uma dessas situações é provação. A Bíblia fala lá em Tiago que o diabo ele nos tenta para nos afastar de Deus, mas Deus ele nos prova para nos aproximar dele. Deus nos prova para a gente crescer em maturidade. Então, se você quer se aproximar de Deus e quer ter o seu relacionamento ainda mais firme com Deus, sabe, mais maduro ainda, uma forma de Deus fazer isso com você é te dando provações para você passar por elas, contar com o auxílio de Deus, com o Espírito Santo, e no final das contas vencer e ser aprovado e ser amadurecido e estar ainda mais perto de Deus. E que a gente possa pedir isso para Deus, ter coragem de pedir provações, ter coragem de pedir que Deus faça um rebuliço no nosso coração e ter coragem de abrir o nosso coração para Deus e falar, Deus, eu quero me satisfazer mais no Senhor.
faça o que o Senhor quiser, mas trabalha na minha vida para que o meu coração ele seja assim, que ele vá ao Senhor como um imã, que ele corra para o Senhor, porque eu tenho convicção bíblica de que é só no Senhor que eu posso ter essa satisfação perfeita e plena. Agora eu quero ter essa experiência prática. Eu tenho convicção de textos que eu vi, mas eu quero viver isso de forma prática. Peça para Deus para que Ele possa te dar isso. Amém? Vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito Santo fala ao nosso coração. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa nos dar um coração que é desesperado e apaixonado pelo Senhor, Deus. Não queremos menos do que isso. Nós queremos nos relacionar com o Senhor de forma intensa, de forma profunda. Queremos nos satisfazer no Senhor, queremos aproveitar tudo que o Senhor tem para nos dar nesse relacionamento. Queremos também aproveitar toda a tua criação e nos satisfazermos de forma equilibrada e piedosa com a tua criação, com os relacionamentos, com o corpo de Cristo, e no simples fato de poder falar contigo, de poder abrir o nosso coração, Senhor. Deus, nos dê um coração que é desesperado pelo Senhor, Pai, que segue em busca do prazer em Ti, Pai. Deus, faz isso no nosso coração e que a Tua vontade seja feita em nossa vida e que possamos buscar ao Senhor a cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Isso aí. Alguém tem algum comentário? Não sei quem abriu o microfone. Pode falar? Ai, eu ia perguntar um negócio bem na hora. Nossa. Pode falar, eu que não percebi. Você pode repetir isso, tópicos lá, idolatria, tinha outro lá que era... Vamos lá. O primeiro, idolatria, amar os prazeres mais do que a Deus, né? O segundo, escravidão, amar os prazeres sem limites, sem limite algum. E o terceiro, falta de satisfação em Deus, né? Amar os prazeres para preencher um vazio, ao invés de amar a Deus, né? Satisfazer em Deus. Então, esses três. Eu posso falar agora? Pode falar, João. Eu também acho que uma coisa muito importante é o autoconhecimento. Você pedir a Deus que você próprio se conheça. Eu falo isso porque quando você falou a respeito de séries, eu gostaria de assistir mais séries do que eu assisto hoje, mas elas, principalmente as dramáticas, elas falam muito comigo. Entra muito em mim, entendeu? Por exemplo, até hoje eu não consegui assistir Game of Thrones completo. Estou quase terminando, mas é um processo, porque por mais que seja uma fábula, entendeu? Você traz para o mundo real e você vê as coisas mais ou menos ali funcionando daquela forma e você... relacionamento entre pessoas, relacionamento entre poderes, países e tudo mais. E eu trago muito isso para o meu íntimo, entendeu? Eu lembro muito da série The O.C. também, totalmente dramática, entendeu? Aquele problema de relações de famílias. Isso mexe demais comigo. Consegui ver, mas foi aos trancos e barrancos. Foram poucas as que eu não consegui ver. One Tree Hill também é uma dessas. Tinha uma muito antiga que era Everwood também, história de um cirurgião que muito famoso, caía fez um procedimento cirúrgico que ninguém nunca fez no mundo, de repente ele deixa tudo porque a esposa morreu e por aí vai. Então, ou seja, se você se próprio se conhecer, você sabe que ali você não dá para pisar. Exatamente. E é importante lembrar que, por exemplo, uma série não é um prazer ilícito, é um prazer lícito, né? Bom, algumas podem até ser ilícitas, né? Dependendo ali de algumas que tratam de alguns temas ou, enfim. Mas a maior parte das séries, filmes, enfim, são prazeres lícitos que a gente às vezes tem com a família, tem um período de lazer e tudo mais. Mas essa questão que você falou de um conhecimento pessoal, um autoconhecimento, é importante para a gente saber as nossas dificuldades, né? Saber aonde o nosso coração tem dificuldade, aonde a nossa natureza pecaminosa lida com algumas situações que é difícil, né?
Então, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade com uma bebida alcoólica e não conseguem, né, tomar um gole e, enfim, a pessoa vai mais e se embriaga. E tem gente que bebe socialmente alguma coisa do tipo e não tem problema com isso. Tem gente que tem problema com doce, com chocolate, com coisa do tipo, e se começa a se experimentar e vai. Tem gente que, eu mesmo, eu gosto muito de chocolate, mas depois do almoço eu sempre quero pegar ali algum doce. Eu pego um quadradinho e pronto, já não tenho dificuldade com isso. Mas porque tem pessoa que tem dificuldade numa área, tem gente que é em outras, né? Então, esse autoconhecimento é sensacional. A gente precisa se conhecer, saber os nossos limites e conhecendo a nós mesmos, a gente vai criar cercas de proteção também. Por exemplo, eu sei que eu tenho dificuldade em tal área, então não vou assistir isso. Eu sei que eu tenho dificuldade com aquele tipo de filme que só tem porcaria e tudo mais, então talvez eu vou cortar até gênero comédia, porque hoje em dia comédia tá difícil, aquelas besterol, então eu nem vou assistir isso. Ou eu tenho dificuldade com alguma outra coisa do tipo, então eu vou cortar essa área da minha vida, né? Tenho dificuldade com WhatsApp, vou cortar por um tempo. Tenho dificuldade com filme, vou cortar por um tempo, né? Tenho dificuldade com alguma outra coisa, não vou deixar isso tão perto da minha vida, né? Ou outro tipo de cerca de proteção. Eu vou andar com pessoas, eu vou falar com outras pessoas para me ajudar nisso, né? Então eu vou ter alguns prestadores de conta e vou sentar com 2, 3 pessoas e vou falar, olha, eu gostaria de te pedir que uma vez ou outra você entrasse em contato comigo e perguntasse como é que está essa área da minha vida, que você checasse, ó, Bruno, você está realmente lidando bem com isso? Você não está exagerando de novo, sabe? Então, prestadores de conta é perfeito para isso, né? Pessoas piedosas que possam te ajudar. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente pode lidar melhor, né? Com as nossas próprias tentações, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Tem outra coisa também que você falou muito em escutar o nosso coração, né? Mas aí é claro que um coração quando está na presença de Deus, né? Porque se você não tiver com o coração na presença de Deus, ele lá em Provérbios ele se mostra como o coração do homem como enganoso, né? Sim. Então tem que colocar o seu coração à prova para você ouvir o seu coração de Colocar um acordo com crivo nele aquilo, da palavra, né? com o crivo da palavra, porque só seu coração mesmo, sem embasamento na palavra, você corre o Pode ser risco de se enganoso, né? enganar, pode ser se enganar. E resumindo tudo isso, esses prazeres que a gente está falando da vida, em Eclesiastes vai falar que isso tudo é vaidade. Então, se a Verdade. gente for correr atrás disso, não é realmente o cerne da nossa No vida, final das contas, o que realmente valeu a pena, né? né? Basicamente essa pergunta. Isso aí. Alguém mais quer comentar? Não? Todo mundo com fome? Quer ir almoçar? Isso aí, pessoal. Eu agradeço pela presença de cada um aqui. Foi muito bom estar com vocês hoje, poder refletir sobre esses temas. E aguardamos vocês semana que vem para a gente abordar mais um tema. A nossa EBD está quase acabando já. Acho que tem o quê? Mais umas 2 aulas, algo do tipo. E, enfim, aí entramos em período de férias. Quem sabe o que Deus tem reservado para o semestre que vem, né? Bruno, Oi? na verdade, eu só queria agradecer. Muito obrigada pelas aulas, tá? Que vocês vêm dando, você e o Renan. São aulas muito edificantes, no contexto muito atual para a gente e muito aplicável. Então, é assim, eu queria mesmo agradecer, vocês estão no caminho certo. Tá fazendo muito bem, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu só queria Amém. deixar uma sugestão, é que assim, eu amo quando vocês dão aquela dica dos livros, sabe? Só que aí, coloca no grupo, gente, porque fica muito assim para me pegar ali a listinha dos livros, tal, não sei o quê. Então, assim, se possível, né, coloca lá no grupo, olha, sugestão do livro da aula tal, assim, para a gente salvar na lista da Amazon, sabe, para poder comprar depois. É isso aí. Então, Olha, eu acho que já tem um desafio aí para a gente fazer uma lista na última aula geral de todos os temas que a gente abordou. Uns 2, 3 livros para cada assunto. olha, É vai isso ser aí. muito bem-vindo, assim, agradeço muito e a minha listinha da Amazon também, tá? Eu também gosto bastante de livros. Mas é isso aí, obrigado pelo feedback. Não sei se pode fazer uma pergunta assim, não tem muito a ver
com o tema de hoje, mas assim, Pode falar. como que você escuta a voz de Deus? Tipo assim, óbvio, ele não vai falar, ele pode até falar, mas, né, com você, mas como você, tipo, entende que ele tá te dando a resposta? Olha, então eu falaria o seguinte: a primeira, a mais certeira, é você olhar na palavra, né? Então, por exemplo, você está querendo tomar uma decisão, você está querendo saber se essa é a vontade de Deus ou não. Então, a primeira coisa a fazer é olhar na palavra, olhar na Bíblia e ver se a sua decisão é contrária ou não, o que a Bíblia está falando. Por exemplo, um caso bem extremo, né? Uma pessoa, ela está querendo, né, não ama mais o marido, a esposa, e enfim, ela não, não sei, não estou gostando mais de estar casado, acho que eu quero divorciar, né? Bom, tirando os casos onde tem, enfim, é, onde tem violência, coisas do tipo, mas assim, não quero mais ficar casado com a pessoa e tudo mais. Será que essa é a voz de Deus? Será que eu preciso mesmo ter um tempo para mim e me divorciar? Então, se você olhar na palavra, você vai ver que Deus não encoraja o divórcio. Na verdade, Deus não gosta do divórcio. Deus quer que as pessoas possam perseverar no casamento, né? Então, esse é um caso que quando você olha na Bíblia, você descobre, essa não é a vontade de Deus, né? Ou quando você quer, enfim, tomar algum outro tipo de decisão na sua vida geral, em outras áreas, né? Sem pensar em casamento ou sexual, mas em outras áreas. E você olha ali na Bíblia e você pensa, será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito? E aí geralmente a Bíblia vai citar várias áreas da nossa vida, principalmente no livro de Provérbios, né? Como que a gente deve agir. Então, olhar a sua decisão na Bíblia e ver se ela está lá, ou se tem algum texto contrário a ela, é uma forma de você descobrir. Uma outra forma é você pensar num princípio geral de glorificação a Deus. 1 Coríntios 10, 31 fala: quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, vamos supor que você não achou na Bíblia alguma coisa sobre aquele tema que você está passando, né? Que você, aquela decisão, se você quer escutar aquela voz de Deus, mas não achou nada na Bíblia sobre aquele assunto específico. Até mesmo porque tem assuntos hoje em dia que nem tinham naquela época, né? Coisas que a gente tem que lidar hoje que não existiam naquela época. Então, ou você vai achar algum princípio na Bíblia, ou você vai para um princípio geral de 1 Coríntios 10, 31. Isso que você está querendo fazer, essa decisão que você está querendo tomar, glorifica a Deus? Então, geralmente é fácil você saber se glorifica ou não a Deus, né? Você acha que está agradando o coração de Deus? Você acha que isso que você está fazendo está satisfazendo mais as suas vontades, né? Ou está sendo benéfico para você, está prejudicando outros? Enfim, então tem alguns princípios que a gente pode tirar nisso. Além disso, uma forma de você ouvir a voz de Deus é ouvir através de conselheiros, pessoas piedosas, né? Então, numa roda de sábios, né? Num conselho de sábios há sabedoria. Então, talvez você já procurou na palavra, você já está tentando entender, interpretar aquilo, e você também vai chegar para algumas pessoas piedosas, não é qualquer pessoa. É pessoa cristã, mas também não é qualquer cristão. É pessoa que é cristã, mas é piedosa. É pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus. E você vai chegar, não é para uma pessoa também, é para algumas, né? Para um conselho de pessoas. E você vai falar sobre aquele assunto e pedir um conselho. E aí, se acontecer o seguinte, você está querendo tomar uma decisão, você conversou com 4 pessoas bem piedosas, essas 4 falaram, olha, eu não acho que é isso. Aí você começa a pesar tudo, aí você conversa com uma outra pessoa que talvez não é tão piedosa, e essa pessoa fala, não, vai em frente, Jade, vai, faz isso. Aí você pesa e fala, mas espera lá, 4 pessoas piedosas falaram para não fazer. Uma pessoa que não tem uma vida muito de intimidade com Deus falou para eu fazer. E aí você começa a pesar, você consegue descobrir um pouco onde que está a voz de Deus aí, né? Então, na palavra, no princípio geral de glorificar Deus, no conselho de pessoas sábias, né? E, em último, paz no coração, né? Paz no coração, eu falei por último, porque pode ser um pouco enganoso. O coração do homem é enganoso, né? Mas a paz no coração também pode ser útil no sentido para a gente descobrir, né? Então, eu li na palavra, está glorificando a Deus, eu conversei com pessoas e me aconselharam que isso é legal, e eu estou em paz para fazer isso, sabe? Não estou... já teve momentos na minha vida onde pessoas me deram conselhos, mas eu não estava em paz. E aí eu fui pesquisar e, na verdade, as pessoas que eu tinha pedido conselho não eram tão piedosas assim. Então, foi um bom indicativo essa paz no coração. Então, eu diria mais ou menos essas formas que você pode descobrir
qual que é a voz de Deus, né? Para os diversos assuntos da vida. Nossa, obrigada, viu? Vou aderir agora, vou buscar mais. Obrigada. Legal, imagina. Nossa, é uma pergunta mega, como é que fala? Mega boa, viu? Obrigada por ter feito essa pergunta, porque era era a minha pergunta pessoal mesmo, de anos. E eu nunca tive coragem de perguntar. Então, assim, muito obrigada por ter feito essa pergunta e muito obrigada pela resposta também. Legal. De nada. Valeu, Jade. Adivinhei. Vai lá, hein? É isso aí. Isso aí, né, pessoal? Vamos lá, então. Eu vou mandar depois o PowerPoint no grupo, se vocês quiserem ter acesso, né? E a gente vai conversando lá se surgirem mais perguntas ou coisas do tipo, tá bom? No mais, até semana que vem, até domingo que vem.